Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conseguindo ouvir a minha voz. Nós fazemos parte de uma igreja chamada Igreja Congregacional de Angra dos Reis. Fica aqui perto e nós separamos essa noite para estar aqui na cidade falando um pouco sobre o Senhor. Vocês viram, né? Nós tivemos essa expressão na dança, na música, e agora eu quero falar um pouco com vocês sobre o Evangelho. Por quê? Quando eu estava em casa pensando o que falar num culto evangelístico, a primeira coisa que veio à minha cabeça, por causa do tempo que a gente está vivendo tão difícil, foi o seguinte: foi que a gente precisa rever o que realmente é o Evangelho. E as pessoas precisam rever o que é o Evangelho. E eu falo isso assim, pessoas não cristãs. E você que está aí ao alcance da minha voz, eu queria pedir para você 10 minutos da minha atenção, da sua atenção. 10 minutos, 9 minutos. Eu vou tentar ser o mais rápido e claro possível. Porque, devido a tantas ideologias e a forma que o mundo tem se misturado, a igreja, a gente não consegue, às vezes, identificar o que realmente é o Evangelho, sobre o que o Evangelho fala. E eu quero explicar isso para vocês de 4 formas. Primeiro eu vou falar da criação, da queda do homem, da redenção e da glorificação. Isso é uma forma de explicar a mensagem que a Bíblia traz para a humanidade. E com isso eu vou ler um versículo. Não vou ler não, vou falar um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó: portanto, exorto-vos que pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Agora, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas muitas das vezes nós sentimos dentro de nós que nos falta alguma coisa. Falta alguma coisa na vida. A gente sente dentro de nós que parece que tem um vazio existencial, sabe? Eu não sei se você já percebeu isso, mas a religião cristã é uma daquelas que tenta dar uma resposta para isso. E é sobre essa resposta que eu quero falar com você nessa noite. A resposta que o cristianismo dá para o sentido da vida. Porque eu não sei se você ainda acredita que você nasceu só para reproduzir e morrer. Eu não sei se você ainda acredita que você nasceu só para ter um filho e morrer. Você realmente acredita que a vida foi criada por Deus somente para isso? Você realmente acredita que a nossa passagem nessa terra se reduz somente a 70 anos de vida? Você acredita que não vai ter nada depois disso? Você realmente acredita que um Deus que criou um mar tão maravilhoso como esse, que criou a sociedade, que criou as casas, que deu a autonomia para o homem para criar coisas para a gente se divertir, coisas para a gente viajar, como um avião, como um carro, você realmente acredita que tudo isso é por causa de nada? Você realmente acredita que Deus fez tudo isso só para você nascer, reproduzir e morrer? Não, não é isso. O Evangelho tem uma resposta para isso. É isso que eu queria falar com você nessa noite. A primeira coisa sobre a criação: Deus criou a terra. É isso que a religião cristã fala para a gente, que Deus criou a terra. Só que muitas das vezes parece que nós temos uma crença meio superficial. A gente fala: não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, sim. Eu acredito que Ele criou todas as coisas. Eu acredito, só que nós não sabemos da consequência disso tudo que Ele criou. Porque se Deus criou todas as coisas e disse que era bom, é sinal, meus amados, meus amigos, que não era para a terra ser dessa maneira que é hoje. É sinal que aconteceu alguma coisa que distorceu a realidade. É sinal, porque você nunca se perguntou, que todos da humanidade sabem que é ruim fazer o mal aos outros, mas nós não conseguimos parar de fazer o mal. Nós não conseguimos parar de fazer o mal. Você nunca se perguntou por que a gente precisa de polícia militar? Porque nós somos pecadores.
Nós somos pecadores, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa da entrada do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo e com isso tudo se corrompeu. Você acha que vem da onde esse tanto de político corrupto que tem no mundo todo? Você acha que realmente isso surgiu do nada? Você não acha que as pessoas realmente não vivem somente para si mesmo? Que todo mundo só está procurando o seu próprio benefício? O tempo todo, você ainda não se tocou que tem alguma coisa de errado com esse mundo. A gente sabe que é errado fazer o mal e nós fazemos o mal. Nós muitas das vezes agimos só por causa do nosso interesse. Nós não pensamos na outra pessoa. Nós muitas das vezes saímos ganhando nas situações, enganamos as pessoas. Você acha que realmente todas as brigas, conflitos, as pessoas passando fome na terra, isso tudo é por causa da entrada do pecado no mundo? E é por isso que Romanos 3 vai dizer que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Não é só porque eu sou crente que eu sou uma pessoa super, ultra especial. Não existe isso, meus amigos, não existe. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Todos são dignos de dignidade. E a igreja tem que buscar isso. A igreja tem que pensar sobre isso. E aí que está a grande questão. Porque se a gente ficar só na parte ruim da história, que é o quê? A má notícia. O evangelho não pode ser pregado se a gente não falar da má notícia. E a má notícia é que todos precisam de salvação. Todos foram destituídos da glória de Deus. É por isso que eu acabei de falar que Romanos 3:23 diz isso. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E aí, lá em Romanos 12:1, como eu falei, diz assim: portanto, preste atenção, esse versículo mudou toda a maneira de eu enxergar minha vida. Portanto, exorto-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, você não é salvo, você não faz nada para ser salvo. Você vive uma vida decorrente do fato de Deus ter te salvado para a glória de Deus. Pelas misericórdias de Deus, você apresenta seu corpo como sacrifício vivo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E qual foi a misericórdia de Deus? Qual foi a misericórdia de Deus? É que Deus veio em carne. Imagina, isso sequer passa pela nossa cabeça, mas é como? Imagine você, se nós multiplicássemos por 1000, eu e você se transformando numa ameba, não teria a proporção do que um Deus santo se transformar no ser humano. É por isso que ele se humilhou. Ele nunca pensou em si mesmo. Jesus Cristo sempre agiu em favor do outro, sempre, nunca pensou no seu próprio bem, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um porquê, ele queria resgatar a humanidade, ele tinha um propósito, e é por isso que Deus se fez carne, porque ele quis fazer tudo isso, para que quando ele morresse na cruz do Calvário, a vitória dele fosse a nossa vitória. E agora tudo o que ele fez na cruz do Calvário é imputado a mim. Então eu não sou um cristão ou não sei o que, porque eu sou uma pessoa moralmente correta. Cristianismo não é moralismo. Cristianismo não é moralismo. Amados irmãos, ninguém vai ser salvo porque é um bom pai de família. Entenda isso. Ninguém. Tem muito não crente que é muito pai, muito melhor do que crente. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Nós somos salvos por causa da cruz. Nós somos salvos porque Deus morreu na cruz por nós. Não, a moralidade, a ética cristã é uma coisa que vem depois de você entender por que você foi salvo. Agora você sabe, e é por isso que ele fala que agora você vive um culto racional, uma vida racional, porque a sua estrutura da realidade mudou. Você não vê mais a vida como era antes. Você sabe que todos estão corrompidos. Você sabe que Deus morreu por você. Então agora a sua maneira de viver é diferente. Porque você sabe que Deus morreu na cruz por você. Então agora você vive a sua vida para a glória de Deus porque você foi salvo. E porque ele disse, está consumado. Ele não disse, vá lá e faz alguma coisa agora por mim. Como se dependesse de você a sua salvação. Não! 1000 vezes não, ele falou, está consumado. Ele não falou, está consumado, mas agora se esforça um pouquinho, tá? Não, o cristianismo não acredita nisso.
O cristianismo acredita que as pessoas nascem de novo. É uma coisa misteriosa, é a regeneração. Ninguém vem a Deus se não for por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não te chamar, mesmo se você quiser vir, você não virá. Ele tem que nos chamar. Ele tem que dizer: vem e segue-me. Esse é o chamado que ele fez na minha vida um dia. Um dia eu não estava totalmente fora da realidade. Eu estava vivendo uma vida na qual Deus não se encaixava. E um dia um homem falou assim: olha, Paulo, eu estava no retiro espiritual e eu não estava vivendo a vida, como eu falei, dentro dessa realidade. E ele falou: ó, do jeito que tá as coisas, você vai acabar sendo preso com seus melhores amigos. E eu era usuário de drogas, mas não era um traficante, vamos dizer assim. E aí aconteceu que um dia eu estava na casa de um amigo fumando maconha, e aí essa pessoa, aí tinha eu e mais 9 amigos, estava na casa do amigo fumando maconha, e de repente a polícia entrou na casa. E a polícia viu a gente lá com droga. E a gente tudo bobão, molecão, assim, caraca, o que está acontecendo? Os vizinhos denunciaram porque sentiram o cheiro da droga no ar, certo? E eles denunciaram, entraram na casa, levaram a gente preso. Só que, como a penitenciária aqui não estava aberta na época, foi em 2009 isso, perdão. Foi em 2009, como não estava aberta, estava trancada, estava em reforma, a gente foi transferido para o Rio. E o julgamento demorou 3 meses, sendo que no final do julgamento a promotora disse assim: olha só, a gente não sabe nem por que vocês estão presos, vocês foram presos apenas com baseado, né? Então assim, quando chegou lá naquele lugar, Deus falou comigo assim, ó: irmãos, amigos, irmãos não, tem gente que não é, mas amigos, eu sentei assim, ó. Na hora que eu sentei dentro da cadeia lá em Nova Iguaçu, assim, um cara tava na rede assim no alto e falou assim: ei, irmão, você tá mal, né? Eu falei assim: pô, cara, tô mal. Tava quase chorando, porque era uma coisa assim, cara, é totalmente fora da realidade. É um cubículo que cabe 200 pessoas e tem mais de 500. E eu tava assim, sem saber o que fazer. Aí o cara falou pra mim: tem uma igrejinha ali, ó. Do nada, ele tirou essa, não sei, não, tem uma igrejinha ali. Aí eu fui, e aí Deus foi fazendo a obra toda, não vou contar a história toda. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que Deus nos chama. E Ele está te chamando nessa noite. A mensagem de Deus para essa noite é: vem e segue-me. Para mim, para você, é: vem e segue-me. Não desiste, porque essa humilhação que Cristo fez por mim, por você, não foi à toa. Não foi à toa que Ele mandou o Filho dele aqui por nós. E agora, Ele não quer uma pessoa que faça coisas certas. Esse não é o Evangelho. Os fariseus faziam tudo certo. Tudo. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles faziam tudo direitinho. E Jesus falou para eles: vocês são raça de víboras. Raça de víbora. Não é fazer as coisas certas, é fazer as coisas com a intenção correta. Jesus está de olho na nossa intenção, no nosso desejo, na nossa vontade. É isso que Ele quer mudar aqui dentro. É como você deseja, como você ama, o que você ama, e não da forma que você faz. Porque se você só for pelo que você faz, você pode se tornar um outro fariseu e achar que você vai conquistar a sua salvação pelas obras. E aí a gente vai cair nesse erro que muitas vezes é pregado. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar para vocês que o Evangelho verdadeiro é aquele que salva o pecador e dá ao pecador um novo coração. Pecador como eu, pecador como todos nós estamos nesse barco. Mas a mensagem não acaba aí. Tem a criação, a queda, a redenção e a glorificação. E aí que entra os nossos planos, meus amigos. Os nossos planos nessa terra são superficiais. É por isso que muitas das vezes você se decepciona. Você fica ansioso, fora da realidade. Você entra, às vezes, em depressão. Por quê? Porque você está colocando toda a sua existência dependendo de determinada coisa. Aí vamos lá, vamos dar um exemplo de um emprego. Aí você coloca toda a sua vontade no emprego. Nossa, aquilo ali é maravilhoso. Você vai trabalhar e você perde o emprego, você perde seu chão, você perde a realidade, você perde o seu Deus, o seu ídolo. E quando aquilo ali desaba, acabou o ser humano. Mas Deus falou pra gente ficar de olho na eternidade. Porque tudo aqui vai passar. Vai passar. Nada aqui é bom o suficiente para nós colocarmos o nosso coração. E a glorificação, esse tempo que vai chegar, serve para isso. Para eu e você criarmos esperança no momento que você está passando ruim, no momento que você está passando dificuldade. Você falar: olha, não acabou, não é isso aqui, não é tudo isso aqui.
Deus pode vir, pode sarar, pode curar, pode fazer, mas mesmo se Ele não fizer, meu amado, a promessa é de um novo céu, de uma nova terra. A promessa é que isso não vai ficar do jeito que está para sempre. Eu quero só terminar contando uma passagem, mais uma passagem, né? Um dia Jesus Cristo estava diante de um túmulo de um amigo chamado Lázaro. E como vocês sabem, nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Então ele sabia que se ele falasse alguma coisa ali e pedisse para Lázaro ressuscitar, ele ressuscitaria. Mas Jesus Cristo chamou Lázaro e ressuscitou. Mas antes de ele ressuscitar Lázaro, ele chora. Porque ele vê a irmã de Lázaro mal, doente, chorando. Aí, olha só. Deus, irmãos, é por isso que o evangelho é uma coisa maravilhosa. Gente, o próprio Deus chorou sabendo que ele iria ressuscitar a pessoa. Agora, por que Deus chora? Porque ele vê o estado da humanidade. Ele vê que a obra da mão dele foi destruída por causa do pecado. Então ele chorou. Se Deus chorou, se Jesus Cristo chorou, é sinal de que a realidade que a gente vê hoje um dia vai mudar. Porque se o próprio Deus veio à terra e chorou, é sinal de que isso aqui não vai ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito. E como eu falei, a mensagem para mim e para você é a seguinte: vem e segue-me. Deus está te chamando. Procure alguém aqui. Se você está por aí ouvindo minha voz, procure um de nós aqui. A gente pode orar e conversar com você. Procure uma igreja evangélica, porque Deus está te chamando. Ele está dizendo para mim e para você: vem e segue-me. Não vem e segue-me quando você for perfeito. Por favor, você nunca vai ser perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. É vem e segue-me agora, do jeito que está. Só larga a rede de peixe para trás e vem e segue-me. Só vem. Amém? Deus abençoe.